Bom dia, pessoal. Na aula de hoje a gente vai estudar multiplicação e divisão. Mas antes da gente ver aqui multiplicação e divisão, a gente tem que ver o que é um sequenciamento. Porque quando a gente for fazer a multiplicação e divisão, a gente vai precisar desse sequenciamento. E o que é esse sequenciamento, professor? É uma sequência, o próprio nome já está dizendo. Essa sequência pode ser de 2 em 2, de 5 em 5, de 8 em 8. Ela pode ser com qualquer número, de 10 em 10, de 7 em 7, de 6 em 6, de 20 em 20, tá bom? Aí eu peguei o exemplo aqui de 2 em 2, né? Eu vou fazer aqui uma sequência 10 vezes aqui de 2 em 2, tá bom? Então, eu começo aqui pelo 2. E aí 2 mais 2, 4, 4 mais 2, 6, 6 mais 2, 8, 8 mais 2, 10, 10 mais 2, 12, 12 mais 2, 14, 14 mais 2, 16, 16 mais 2, 18, 18 mais 2, 20. E aí de 5 em 5 da mesma forma. 5 mais 5, 10, 10 mais 5, 15, 15 mais 5, 20, 20 mais 5, 25, 25 mais 5, 30, 30 mais 5, 35, 35 mais 5, 40, 40 mais 5, 45 e 45 mais 5, 50. Da mesma forma, de 8 em 8. 8 mais 8, 16, 16 mais 8, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 8, 40, 40 mais 8, 48, 48 mais 8, 56, 56 mais 8, 64, 64 mais 8, 72, 72 mais 8, 80, tá bom? Então esse aqui é o sequenciamento. E aí a gente vai agora para a multiplicação. Aí você me pergunta, professor, o que é multiplicação? Multiplicação é a adição de parcelas iguais. Exemplo, eu tenho aqui ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Se você observar, essa soma tem 5 parcelas. E se eu somar 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6 vai dar quanto? 30. E aí eu posso transformar as 5 parcelas em 2 fatores. Ou seja, o 5 vezes o 6, que dá igual a 30. Então, como eu tenho aqui 5 vezes o 6, eu posso transformar aqui, ó, 5 vezes 6, 30, que vai dar o mesmo resultado. E aí eu posso fazer também o inverso. Ó. Aqui eu tenho dois fatores na multiplicação, 4 vezes 8, que é 32. E aí eu posso transformar esses fatores em 4 parcelas, né? 4 vezes 8. Então aqui eu tenho 4 parcelas de 8, que se eu somar também vai dar 32, certo? E aí, qual é o símbolo da multiplicação, professor? É x aqui, tá bom? E agora a gente vai ver os termos da multiplicação. Quem são os termos da multiplicação? Fator, fator e o produto. Lembrando que o produto é o resultado da multiplicação. Então, nós temos aqui o primeiro fator 5, o segundo fator 6, 5 vezes 6, 30. 30 é o produto, tá bom? E aí na multiplicação a gente tem que fazer essa observação. A ordem dos fatores não altera o produto. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que tanto faz eu fazer 5 vezes 6, quanto 6 vezes 5, vai dar o mesmo resultado. 5 vezes 6, 30, 6 vezes 5, 30, tá bom? E aí a gente vai para a divisão. Professor, e a divisão? O que é essa divisão? Divisão é partes ou porção de um todo, tá certo? Quais são os termos da divisão? Nós temos aqui um exemplo de divisão. A dividido por B, que dá C, e o resto é D. Onde o A é o dividendo, o B é o divisor, o C é o quociente e o D é o resto. Aí eu vou transformar esse exemplo aqui em números. Ó. 10 dividido por 2, 5 e o resto é 0. Então quem é o dividendo? É o 10. 10 é o dividendo, o 2 é o divisor, o 5 é o quociente e aqui o que sobrou aqui, que é 0, é o resto, tá bom? Qual é o símbolo da divisão? Pode ser dessas duas formas aqui, ó.
os dois pinguinhos com tracinho no meio ou só os dois pinguinhos, tá bom? E qual a observação que a gente tem aqui que fazer na divisão? A observação é o seguinte: quando o resto da divisão é zero, dizemos que é uma divisão exata. E quando o resto da divisão é diferente de zero, dizemos que é uma divisão não exata. Então está aqui o exemplo: 10 dividido por 2, 5. Sobra quanto? Zero. Então essa divisão aqui é uma divisão exata. 11 dividido por 2 também é 5. Só que o resto aqui vai ser quanto? 1. É diferente de zero. Então essa divisão aqui é uma divisão não exata. Tá bom? Pois bons estudos e até a próxima aula.